Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. Desejamos a todos uma excelente sexta-feira, que Jesus se faça presente aqui entre nós, que o Divino Amigo desça sobre cada coração uma paz, o amor, a serenidade e a fé, para que possamos tecer o nosso dia mais serenos, mais brandos de coração e com os pensamentos um pouquinho mais tranquilos. Bom, meus queridos amigos e amigas, é com muito carinho que estamos iniciando mais uma manhã de reflexões acerca do Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra que é a obra base de todas as nossas reflexões. E hoje o nosso convite para iniciar a nossa sexta-feira é para irmos juntos lá no capítulo 10 do Evangelho para refletir o item 9, o argueiro e a trave no olho. A nossa passagem de hoje ela é composta por dois itens, o item 9 e o item 10. Nossa proposta aqui hoje é compreender esse primeiro item, o item 9, o que ele tem para nos ensinar, e amanhã nós convidamos a todos a darmos sequência refletindo o item 10 dela. E bom, esta primeira parte da nossa passagem ela vai nos rememorar um ocorrido ali que é narrado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7 para todos nós, momento em que Jesus nos diz o seguinte: por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Bom, eu gosto muito dos ensinos do Cristo porque, por vezes, ele, além de passar os ensinos de uma forma objetiva, ele também traz algumas historinhas, alguns exemplos, alguns simbolismos, para que a gente mesmo raciocine e compreenda o fundo moral das palavras dele. E esse último caso se aplica à nossa passagem de hoje, momento em que ele usa de um simbolismo, de um comparativo, para que a gente perceba o quão prejudicial é o ato de julgar o próximo. Bom, primeiramente, para a gente entender o que ele usa, por que ele usa desse comparativo do argueiro e da trave, temos que compreender o que significa um argueiro. Quando Jesus diz a nós, por que vós fica olhando e apontando para o argueiro no olho do vosso irmão? O que seria esse argueiro? Se a gente for buscar o significado dessa palavra, a gente vai encontrar que um argueiro, gente, é uma partícula pequenina, comparada a um cisco, um cisquinho, quiçá menor que um cisco. Então vejamos, é algo pequeniníssimo, que às vezes a gente não consegue nem enxergar a olho nu, uma partícula extremamente pequena. Só que aí Cristo também usa de um outro simbolismo, que é a trave. E o que é uma trave? É uma tora de madeira, é uma coisa gigantesca. Jesus usa de um comparativo entre um cisco e uma tora de madeira para nos abrir os olhos, para nos exemplificar sobre o ato de julgar o próximo. Então, já que a gente já compreendeu o que significa esses dois itens, vamos entender o foco da nossa reflexão aqui. Por vezes, na vida, a gente se preocupa demais em evidenciar as imperfeições do outro, em ficar observando os erros dele, apontando os dedos para os tropeços que ele teve, para as escolhas que muitas vezes nós não concordamos, com um ar de crítica que não é saudável. E muitas vezes a gente fica apontando essas coisinhas e nos esquecemos de olhar para nós. Como Jesus diz, porque vós fica olhando o cisco, o argueiro no olho na vida do vosso irmão e não percebe que em vós tem uma tora, tem uma trava de madeira. Então vejamos que Jesus nos diz, por outras palavras, assim: muitas vezes nós, seres humanos, seres ainda falíveis, nos preocupamos em ficar olhando as gotinhas, orvalhos de imperfeições, de falhas, de erros que o outro cometeu. Só que a gente, ao olhar, se a gente direcionar esse olhar para nós, veremos que temos um manancial ainda de imperfeições morais para serem corrigidas. O ensino do Cristo aqui hoje para nós, ele é muito claro e ele é muito objetivo. Ele nos convida a olhar para nós, para quem somos,
para como estamos, como está o nosso interior. Porque a partir do momento que a gente volta o nosso olhar para dentro, para a nossa alma, conseguimos perceber todos os nossos defeitos morais, todas as nossas imperfeições, os nossos desejos baixos, os nossos pensamentos que não são profícuos, as nossas falhas, os tantos erros que já cometemos. E olhando para o nosso interior e percebemos quantas sequelas morais temos ainda em nossa alma, ao vermos o erro do próximo, a falha dele, o equívoco, nós não apontaremos o dedo que julga, mas sim estenderemos a mão que o auxilia e o ampara a se reerguer. Queridos amigos e amigas, quanto a isso, eu gosto muito de Joana de Ângeles, a querida benfeitora de Joana de Ângeles, e ela tem uma série de livros que é uma série psicológica, são 16 livros mais ou menos, que ela se dedica ali através da psicografia de Divaldo Franco a nos falar, a nos ensinar um pouquinho mais sobre os problemas do ser. Sobre o ser humano, sobre o nosso coração, nossos pensamentos, a nossa conduta, sobre um olhar mais psicológico. E tem um livro dela que se chama Plenitude. Eu gosto de deixar aqui separado, gosto sempre de mostrar os livros, a fonte para todos nós. É este livro aqui, ele faz parte dessa série psicológica dela. Então, neste livro, Joana vai nos dizer a seguinte frase, olha só: o homem, quando se conhece, se torna indulgente. Quando nós, ou seja, o que ela está nos dizendo aqui? Quando nós nos conhecemos, quando sabemos das nossas imperfeições, quando somos humildes para reconhecer as nossas fraquezas, a nossa pequenez, nós nos tornamos indulgentes para com o próximo. Ou seja, ao ver alguém falhando, alguém cometendo um erro, a gente vai se lembrar, nossa, que eu também já falhei aí. Eu também já tive um erro muito parecido. Então eu vou ali ajudar ele, eu me torno indulgente perante o erro do próximo. Quando alguém tropeça e cai num equívoco, numa escolha, às vezes que não foi uma escolha profícua para a vida dele, a gente olhando essa situação, a gente não vai julgar. A gente não vai criticar, porque iremos nos lembrar, nossa, eu também já cometi isso no passado. Eu também já pensei dessa forma uns anos atrás. Então eu vou ali estender a mão para meu irmão, para ajudá-lo a se reerguer, para mostrar para ele um caminho de luz. Porque fizeram isso comigo, ou eu gostaria que tivesse feito isso comigo. Olha só, então a gente se torna mais indulgente. Nos conhecendo, reconhecendo as nossas fraquezas, a gente, ao ver o outro falhar, ao ver uma imperfeição, uma maneira de pensar um pouquinho equivocada, a gente tem paciência, a gente tem indulgência, literalmente indulgência. A gente não critica, a gente não aponta o erro, a gente não gera fofoca em cima daquilo, mas a gente compreende que todos estamos num processo de evolução. Então, como dissemos, ao invés de apontar o dedo que julga, ao invés, como Jesus diz, de olhar o cisco dessa imperfeição dele, nós estendemos a mão em amparo, para o ajudar a se reerguer após aquela imperfeição. Em vez da gente destilar para ele o verbo que critica, o verbo que fala dos erros que ele cometeu, a gente estende o verbo de esperança. A palavra que consola, a palavra que leva coragem para se levantar e seguir a vida. Todos nós tropeçamos, todos nós erramos. O importante é a gente aprender com os nossos erros, se levantar e estar disposto a fazer diferente. Por isso, queridos amigos e amigas, essa mensagem do Cristo para todos nós, ela é essencial se almejamos nos tornar almas melhores. Antes de estender a vista às imperfeições do nosso irmão, olhemos para as nossas imperfeições. Como Cristo diz, às vezes a gente fica focando nos errinhos tão pequeninos, numas falhas tão efêmeras, tão ínfimas do próximo, enquanto nós agimos muitas vezes até pior. Enquanto nós temos tropeços maiores do que os deles. E nós desfocamos das nossas imperfeições e ficamos focando
nos erros do próximo. Por isso, o meu convite hoje, seguindo aqui o ensino do Cristo, é para mim, é para todos que estão aqui nos ouvindo. Olhemos para o nosso interior. Vamos reconhecer as nossas fraquezas, porque como Joana de Ângeles nos diz, quando a gente se conhece, nos tornamos indulgentes, nos tornamos mais pacientes, nos tornamos mais compreensíveis. Não julguemos o próximo. A gente não sabe o que passa na vida dele, a gente não sabe o que ele já passou também na vida dele. Não julguemos, mas trabalhemos o nosso olhar para sermos mais compreensivos, mais brandos de coração. Toma cuidado com as nossas palavras também, nos esforçarmos para seguir o Cristo, que é o nosso caminho, que é a verdade e que é a vida. Bom, meus queridos amigos e amigas, essa é a nossa mensagem de hoje. Vou convidar a todos para encerrarmos essa reflexão desta sexta-feira. É um ensino que a gente pode perceber que ele é um ensino simples, pequenino, mas que demanda muito esforço para a gente colocar em prática ainda. Então vamos nos esforçar, vale a pena para a gente conquistar essa transformação da nossa alma. Desejo a todos uma excelente sexta-feira, um excelente dia, convido para estarmos aqui amanhã, e essa foi uma mensagem feita com muito carinho pelo Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Fiquem em paz, que assim seja.